Olá para você que está acompanhando a programação da TV Otimista. Eu estou aqui num espaço muito especial, que é o Espaço Otimista aqui na casa do Grupo Otimista. E ao meu lado está Alexandre Salles, presidente do Grupo da Mesa, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre gestão, sobre indústria, sobre novidades, né? Obrigada, Alexandre, pela sua presença. Obrigado, Elaine. É um prazer estar aqui no programa. Obrigado aqui pelo convite. Em atenção aos telespectadores, os ouvintes. Aqui muito feliz em estar aqui com você. Obrigada, Alexandre. Mais uma vez a gente está aqui, né, conversando um pouquinho sobre gestão, sobre empresas, e também a gente vê agora o Grupo da Mesa, ele está com inovação, né? Está se reposicionando no mercado. Conta um pouco para a gente como é que foi essa mudança. O Grupo da Mesa, que na realidade iniciou com a marca SL, né? E a gente começou a fazer todo um estudo de marketing analisando a marca SL. E a gente viu que não tinha muita referência com o alimento, né? A gente queria alguma coisa que referenciasse a alimento, a comida, que é aquilo que a gente produz, que é aquilo que a gente é o nosso objetivo dentro da nossa indústria. E aí a gente pegou a nossa marca Premium, que é a da Mesa, né? E trouxemos para batizar como o nome do grupo, né? Deixando de existir o SL, né? E passamos ele para trabalhar como um grupo da Mesa, fortificando a nossa marca e se identificando como uma marca propícia para alimento, né? Aquilo que está na mesa do consumidor. Pois é, e essa atuação do grupo como um todo, conta um pouco para a gente da história, né? Como é que foi criado e esse pensar agora desse reposicionamento também. Estamos aí, como a gente chama, na fase 2, né? Que nós tínhamos o Grupo Santa Lúcia, que foi uma empresa que foi até 2012 e foi vendida para um grupo muito grande. E aí, passados 6 anos, né, que a gente assina um contrato de não compete, passados 6 anos nós resolvemos, pelo grande conhecimento, pelo grande relacionamento, pelo que é aquilo que a gente sabe e gosta de fazer, nós resolvemos voltar para a atividade, né? Então, iniciamos basicamente em 2019, ainda estamos aí um bebê de 4 anos, mas um bebê aí que já fez aí e tem feito muita coisa, não só a nível de crescimento, de participação de mercado, de lançamentos de produtos inovadores. Então, estamos aí com grandes projetos ainda para o próximo ano. Pois é, e pensando um pouco sobre isso, né, você é um entusiasta, né? Conversar com você e a gente vê o entusiasmo sim no olhar. Como é que tem sido o mercado aqui para o Nordeste, para o estado do Ceará nesse sentido, na parte de alimentação? Tem sido muito bacana, né? Porque o pessoal estava um pouco saudoso da gente, né? Eu adoro trazer inovação, adoro trazer produtos diferenciados, né? E dentro disso, por exemplo, nós somos agora o primeiro macarrão no Brasil lançado com 400 gramas. Por quê? Por que lançar um produto com uma gramatura menor? Porque a gente vê que as famílias estão diminuindo. E às vezes você comprava aquele pacote de macarrão e demorava semanas, né? Sem falar que o desembolso também ele passa a ser menor. Fomos a primeira empresa e ainda a única no Brasil a lançar a farinha de trigo com 500 gramas. Hoje todas as farinhas no mercado são de 1 quilo. Só que ninguém usa 1 quilo. Todo mundo que vai fazer uma receita de um bolo, né, 99,9% das receitas, elas consomem 3 xícaras de farinha, que equivale a 500 gramas. Então você consumia 500 gramas, guardava o pacote ou na cultura nossa, ou na geladeira e com pouco tempo azedava, ou naquele armário do lado do feijão, do lado de arroz, que com pouco tempo estava com caruncho. Então a gente resolveu lançar a farinha com 500 gramas, que é a medida certa da sua receita, para que a gente pudesse, além do desembolso menor e do desperdício zero. Então isso foi também uma inovação. Lançamos também, que a gente costuma dizer, que é o primeiro e único macarrão feito no mundo com ovo de galinha caipira. Existe muito macarrão com ovos, mas com ovo de galinha caipira só existe o nosso. Então ainda é um fator inovador e único. Então esses momentos que a gente vai discutindo, que a gente vai inovando, que a gente vai trazendo a inovação e adaptando às necessidades do consumidor dentro de um preço justo, de uma gramatura correta, que a gente vai numa velocidade muito grande, né? Então assim, a gente costuma dizer que dentro desse oceano de enormes tubarões e navios, nós somos o jet ski, né? Então a gente tem que ser rápido, prático e objetivo. Alexandre, você falou aí nessas mudanças, né? Como é que é esse feedback junto com o cliente? Assim, acredito que vocês têm esse olhar também, né?
Você falou agora há pouco, a questão da farinha de trigo reduzida, para não deixar, porque a gente já deixa, né? Exato. Na geladeira, enfim, é uma realidade nossa, né? É um feedback mesmo com o cliente? Como é que vocês fazem esse controle, essa conversa, para poder chegar a esse produto final? Além das pesquisas, né, além da discussão interna, a gente conversa muito com os players nossos, né? E discute, e comenta sobre as inovações, comenta sobre os produtos que a gente está lançando. Né? E assim, e eles ficam, eu acho que eu sou o grande vendedor, né? E eles ficam muito satisfeitos, né, com essas inovações que a gente vai lançando. E isso assim vai abrindo as portas e vai mostrando que a gente está no caminho correto, né? E isso aí e a própria aceitação do consumidor, quando pega um produto, né, e vê. Nós acabamos, por exemplo, de lançar uma linha de biscoitos salgados que não existe no Brasil, que são tipo como se fossem umas casquinhas de sorvete salgadas, né, extremamente crocantes, extremamente saborosas, né. Isso é uma inovação, né? Estamos aí nos principais supermercados, né? Estamos tendo uma aceitação do produto muito bacana, é um produto que a gente pretende ganhar o Brasil, né? Andar aí para as regiões centro-oeste, sudeste, sul, já estamos em negociação com rede de supermercado até no sul. Então isso foi muito legal. Lançamos uma linha de rolinhos recheados de wafer, numa bandejinha com 5 unidades, para não ser em excesso, né? Para a criança, quando for para o colégio, não levar aquela quantidade enorme de biscoito, que é o que a mãe procura evitar, né? Para não engordar, então vai na quantidade correta, no tamanho correto, no desembolso correto, né? Porque a gente sabe o momento que a gente está vivendo. Alexandre, além dessa conversa com os players, né, que você falou, com relação à tecnologia, né, para empregar tudo isso, se reduzir o tempo, se otimizar essa entrega no final até a prateleira, né? Como é que é empregar tecnologia a esses processos como um todo? Hoje a gente vamos separar em 3 partes. Primeiro, além do processo da tecnologia, são as ideias. Depois são os desenvolvimentos. E aí o desenvolvimento a gente pega os profissionais, que são os grandes conhecedores, para a gente fazer os blends das matérias-primas, né, as misturas, as adaptações, as aquisições de matérias-primas diferenciadas, né? Como eu estava comentando com você há pouco tempo, a gente tem biscoito que é feito com jalapeño, né? Jalapeño é uma pimenta tipicamente mexicana, que é difícil conseguir para trazer e tudo. E fora isso, a tecnologia. Que a tecnologia, a gente tem equipamentos hoje de várias partes do mundo, né? Com adaptações, né? Com treinamento, com conhecimento, que a gente vai conseguindo desenvolver. Sofre um pouquinho no início, né? Porque tudo é novidade, por exemplo, essa do biscoito salgado, até a gente aprender, desenvolver, trazer pessoas de fora que vieram, treinaram, fez toda essa adaptação para depois aí a gente começar a dominar e depois inovar, né? Ou seja, hoje o que a gente faz, por exemplo, nessa característica do biscoito salgado, são coisas que não tem nada parecido de onde esse próprio biscoito é originário, que é na Áustria, na Hungria, ali no mercado, no leste europeu, né? Então, nós já somos inovadores desse processo de fabricação que é feito lá. Então, os biscoitos que são muitas vezes, esses tipos de biscoito com o qual a gente concorre, que são somente importados, né, eles já não tem nada a ver com o perfil que a gente já está trabalhando aqui. Então, por exemplo, na linha da mesa, a gente tem o jalapeño, a gente tem o sour cream, a gente tem o parmesão. Na linha, por exemplo, do Coração Nordestino, que é uma outra marca que a gente já tem queijo coalho e tem carne de sol. Então a gente só saiu inovando, né, nos sabores bem regionais. Alexandre, você falou nessa inovação trazida de fora, né? Você vai até o local, você vai até a Hungria, você vai visitar e ver onde é que está sendo feita essa técnica para trazer para cá, como é que tá com essa antena ligada aí para ver o que tem de novidade para trazer para cá. No caso desse biscoito, particularmente, foi muito legal, porque como a gente já tem uma linha que produz as casquinhas de sorvete, e a casquinha de sorvete, ele no processo de fabricação, ele fabrica o biscoito e entra no equipamento ainda quente, no outro equipamento, onde ele faz o formato do cone, né? E aí a gente começou a pegar aquele equipamento e dizer, não, vamos idealizar uma receita salgada. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí quando a gente fez o produto e ficou assim encantado, apaixonado,
a gente chamou o fabricante do equipamento e disse, eu quero que você adapte o equipamento para produzir esse produto. Aí ele disse, não, o nosso equipamento não faz. E aí é onde a gente tem um diferencial de não se aquietar, né? Aí eu vou para a internet e vou pesquisar onde é que existe algum equipamento que fabrique algo parecido. E aí quando eu encontrei, que no caso foi esse equipamento, foi na Hungria, na mesma hora eu entrei em contato, mandei e-mail, mandei WhatsApp, peguei telefone, peguei o avião, fui lá, fui visitar a fábrica, fui conhecer algumas fábricas do produto, ficar encantado e ver, discutir e aí comprar e trazer no escuro e dizer, não, eu vou comprar esse risco e vamos ver, e graças a Deus está dando super certo. Alexandre, falando um pouquinho também, não só da empresa, mas também você é um entusiasta da questão do trigo, plantação, o agronegócio aqui no estado do Ceará. Como é que tem sido essa tecnologia para cá e como é que tem sido essa receptividade? Me conta um pouquinho desse cenário atual. Eu acredito muito nisso, até mesmo porque como a gente vem do segmento de avicultura, e a avicultura de muitos anos atrás, para você ter ideia, eram iguais como eram moinhos de trigo. Existiam aquelas fábricas da Purina, fábricas de rações, porque só eles produziam aquelas rações e traziam aquelas matérias-primas de muito longe. Naquela época, se falar que o Maranhão plantava soja, se falar que o Maranhão plantava milho, era uma piada. Tá certo? E aí você vê com toda a tecnologia, todo o conhecimento de solo e todo o domínio, né? Hoje você vê o Maranhão um dos grandes produtores de soja, o Maranhão dos grandes produtores de milho, e aí vem a pergunta, e por que não o trigo? Então hoje o grande trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho muito mais do que de produzir, é de convencer, né? É de convencer aquele produtor que dá certo. E aí a gente começou esse trabalho aqui pelo Ceará, com um grande parceiro, que foi na época a Agrícola Famosa. Depois começamos a ir para regiões como o Maranhão. Então, assim, no Maranhão foi muito bacana, porque o Maranhão hoje é invadido de gaúcho, de paranaense, do pessoal ali toda a área do sul, que os pais ou eles mesmos plantavam trigo há muitos anos atrás. Então, quando a gente chegou na ideia, trazendo, óbvio, uma semente adaptada, né, para o clima, para o nível de altitude, foi maravilhoso. E aí a gente começou, né, com experiência, convence, participando em feira, participamos em várias feiras em Balsas, no Maranhão, mostrando, convencendo os produtores como é que a gente fazia, garantindo, chegamos inclusive a ter que garantir, a financiar, né? A gente está aqui, ó, eu compro, eu financio, está aqui, nós estamos juntos no risco. E quando eles começaram a se sentir tranquilos, começaram a ter coragem. E aí um negócio que começou com 50 hectares, depois pulou para 100, depois pulou para 300, e esse ano nós já estamos com 1.000 hectares. E a ideia é a gente ir agora para 2.000 ou 3.000, para depois ir para 5.000. É um projeto de conquista. Quem vê, por exemplo, o trigo na Bahia, onde a gente também está plantando esse ano, a Bahia no primeiro ano, no primeiro ano foi 1.000 hectares, no segundo ano foi 5.000, a Bahia hoje já está com 30.000 hectares. Já vai produzir mais de 100.000 toneladas de trigo esse ano, né? Coisa que começou pequenininho e foi preciso ir acreditando e convencendo. Assim, e todo mundo fala, né? Hoje, a grande perspectiva do Brasil se tornar autossuficiente em trigo não é com a região do sul, é com a região do Cerrado, né? Com a região que abrange a Bahia, abrange o Tocantins, uma parte do Maranhão, abrange o Goiás, Brasília, Distrito Federal e a parte de Minas Gerais. Alexandre, e falando também com relação à questão de sustentabilidade, né? Como é que vocês trabalham isso no grupo como um todo? A agenda ESG é tão forte também. A gente está aí, tem um programa todo forte visando toda essa questão dos controles, dos desperdícios, né? Da questão também, estamos olhando muito a questão de saudabilidade, tá? No próximo ano nós vamos lançar uma linha inovadora toda focada em saudabilidade. E vai avisar para a gente aqui, né? Vai, com certeza, né? Com certeza. Então, assim, a grande vantagem, como eu viajo muito e o meu passatempo preferido é ir para supermercado, né? Você pega, por exemplo, meu celular, acho que deve ter 80.000 fotos de produto em tudo quanto é canto, né?
eu tenho uma coleção de produtos de tudo quanto é canto e a gente vai estudando, vendo qual é que está sendo a carência de produtos, não só da população local, mas a tendência que está acontecendo no mundo. Então isso aí vai deixando a gente com uma bagagem muito boa e preparando a empresa com todos os modos corretos de preparo, né? Nós fomos no passado uma grande empresa e estamos começando de novo. Estamos até agora só com 4 anos. E a gente tem um projeto de voltarmos a ser uma grande empresa, voltarmos a ser um grande player, né, no mercado. O mercado está carente. Hoje, basicamente, tem uma grande empresa nacional no Nordeste, né? Então, assim, as pessoas, os nossos clientes querem outra opção, querem poder escolher, né? E isso, assim, eu acho que a gente veio numa hora bacana, estamos sendo muito bem recebidos aí pelo nosso povo consumidor de hoje e o de antigamente. Alexandre, a gente aqui para encerrar já essa conversa, quais são as perspectivas para 2024? Já tem novidades, você falou um pouquinho, né? Mas tem alguma coisa que você já pode falar para a gente aqui? A empresa está numa política de investimento muito forte, né? Nós crescemos muito em macarrão, e a gente acredita que agora que a gente cresceu em macarrão, a gente precisa diversificar um pouquinho. Então, assim, a empresa investiu numa linha de wafers, e a gente vai vir com várias novidades na linha de segmentos de wafer. A empresa investiu na linha de biscoito, então acredito que até abril a gente já vai entrar com a parte dos equipamentos funcionando de biscoito. E aí vão vir vários produtos, várias famílias de produtos assim bem inovadores. Nós vamos entrar com a linha de salgadinhos, né, buscando um pouco mais essa questão da saudabilidade, de blends diferentes, de conceitos diferentes, né? E estamos lançando também uma linha de farinhas diferenciadas, né? Algumas coisas que a gente não pode falar muito, né? Porque assim, o mercado está olhando muito para a gente procura assim, sair com os lançamentos mais de repente, né? Mas são coisas com projetos assim, já bem estudado, vem coisa muito legal aí. E a gente já deixa a porta aberta para você vir contar em primeira mão para a gente, tá bom? Com o maior prazer do mundo. Alexandre, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e que bom que você está aqui nesse espaço nosso aqui na Casa Cor e venha mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta aqui no espaço do Grupo Otimista na Casa Cor, esse espaço lindo e maravilhoso. Agora eu vou conversar com o consultor, empresário, autor de livro, enfim, a gente vai conversar sobre muita coisa com o Eduardo Gomes de Matos. Obrigada, Eduardo, pela sua presença. Obrigado, Elaine. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, sempre bom conversar com você sobre gestão, sobre liderança, sobre empresa. A gente conversou no bloco anterior com o Alexandre, né, que deu a sua visão, enfim. Como é que é trabalhar, né, junto à gestão e liderança, junto ao empresariado cearense? O desafio do empresário, sempre, todo empreendedor, quando ele abre uma empresa, ele tem 3 grandes sonhos, que é fazer a empresa dele sobreviver, fazer a empresa dele crescer e se perpetuar. É isso que a gente tem aprendido ao longo desses últimos 30 anos atuando com consultoria no Brasil. E a gestão é um fator crítico para isso. Se a empresa não tem uma boa gestão, a sua sobrevivência, o seu crescimento ou a sua longevidade, ela fica ameaçada. Então a gestão ela é fator crítico e gestão é o que a gente faz no dia a dia. São as nossas tomadas de decisão, é como a gente gere o relacionamento com nossos clientes, é como a gente gera os produtos, como a gente gere os nossos recursos humanos, o nosso time extraordinário, as nossas pessoas, é a gestão dos nossos processos empresariais. Ou seja, é uma série de fatores que têm que ser geridos para que a empresa consiga ter esse objetivo atingido. Eduardo, e falando de gestão, né, a gente teve aí a pandemia, a gente já conversou em outras oportunidades também, mas nunca é demais falar, né, sobre essas mudanças que aconteceram, né, que muitos, né, todos nós passamos por diversas mudanças em decorrência do que aconteceu. E com relação à gestão, a empresas, né, como é que foi pensado isso? Como é que esse termômetro que você avalia atualmente, né, ainda está em mudança ou já chegou a um patamar de estabilidade nessas mudanças? Como é que está isso agora? A pandemia foi um marco no mundo, na nossa vida, na nossa história. Daqui a 100 anos, as pessoas que estarão vivas vão estar lembrando desse fato histórico de 2019. E em 2019, muitas empresas estavam tendo muitas dificuldades. Muitas quebraram, né? Mais de 100 mil empresas quebraram no Brasil. E eu busquei um método que atendesse a
ajudar essas empresas, ajudar esses empresários, esses empreendedores a passar por aquele momento tão difícil. Mas eu não encontrei esse método que atendesse, que me direcionasse a nossa empresa, a Gomes de Matos, e que também direcionasse os nossos clientes. Então foi o que eu resolvi fazer, resolvi criar um método. E nessa pesquisa eu fui olhar quem estava fazendo certo. Quem estava fazendo certo no Brasil, quem estava fazendo certo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E aí comprei todos os livros sobre essas empresas, o que é que eles estavam fazendo naquele momento. Fizemos uma grande pesquisa na internet, todas as reportagens que saíam sobre essas empresas, que ferramentas, que métodos eles estavam usando. E desse estudo, a gente criou um próprio método, que é o método da nova gestão, onde esse método ele é baseado em 8 pilares. Primeiro começa com a liderança da organização, porque os líderes sempre serão sempre os responsáveis pelo fracasso, pelo sucesso, pelo crescimento da empresa. Sempre é uma questão da liderança. Então a liderança, ela tem que entender que ela está numa nova economia. Aquela economia do passado já não existe mais. A partir dos anos 2000, com o incremento das tecnologias e cada vez mais exponenciais, e principalmente com a mudança de hábito do consumidor, porque quem faz a grande disrupção no mercado é o consumidor. O consumidor é que muda a forma. O Alexandre estava falando aqui da necessidade de fazer mais embalagens menores, ter um portfólio maior de embalagens menores por conta da mudança do consumidor. As famílias são menores, então esse é o segundo tópico da nova gestão. A nova gestão é aquela empresa que é focada no cliente, que entende, mas não é esse foco no cliente como as empresas vendem e dizem, nós somos focados no cliente, o nosso atendimento é o melhor. Não, não é isso. A questão principal, que eu fiz também 2 MBAs durante a pandemia, para justamente ver o pensamento dessas empresas que estavam tendo sucesso, e um dos professores que eu tive a felicidade de ter num dos MBAs foi Yuri Levine. Yuri Levine é o fundador do Waze, que eu acredito que todo mundo que está nos assistindo usa o Waze, né? E Yuri Levine diz o seguinte: não se apaixone pelo seu produto, pelo seu serviço, não se apaixone pela sua marca, se apaixone pelo problema do cliente. Qual é o problema do cliente que a sua empresa resolve? Então, uma empresa que adota a nova gestão, essa é a primeira pergunta que eu faço. Qual é o problema que você resolve do cliente? O foco não é mais no produto, né? E aí a gente passa com esse entendimento, com essa consciência, a definir uma estratégia de atuação no mercado. E estratégia é como a gente quer chegar ao futuro. Como é que eu vou chegar no futuro? E essa estratégia, que anteriormente era muito focada dentro da própria empresa, hoje ela tem que ser focada no cliente. Antes focava no concorrente, buscava superar concorrente. Hoje já não é mais isso. Hoje nós temos que focar na satisfação desse cliente, na necessidade desse cliente. Então eu tenho que ter uma estratégia ambidestra, que atua no presente e atua no futuro, muito focada especificamente em gerar valor para o cliente. Como é que o cliente escolhe, como é que ele procura o nosso produto ou o nosso serviço? Como é que ele avalia o nosso produto ou o nosso serviço? Como é que ele compra, como é que ele usa? Como é que ele descarta o nosso produto e o nosso serviço? Então entender toda essa cadeia de valor do cliente, porque em toda a cadeia de valor tem atividades que agregam valor para o cliente, mas tem atividades que desgastam o valor para o cliente, que a gente se sente, vamos dizer assim, agora mesmo eu vim para cá, tive que parar na Zona Azul. É uma atividade que agrega valor, a facilidade de você entrar no celular tal e tudo mais. Mas às vezes uma atividade que desgasta é você ter que atualizar o cartão de crédito, porque passou algum tempo sem você usar e aí você tem que atualizar novamente. Então desgasta valor. E aí com isso eu defino qual é o modelo do meu negócio, qual é o modelo do meu negócio, qual é a cultura da minha empresa, como vai ser a gestão, e aí eu preciso transformar. Porque antigamente nós tínhamos, como o consumidor mudou, as pessoas que trabalham nas empresas também mudaram. Então nesse momento nós estamos tendo muitas pessoas da geração Y e Z, que serão a maior força de trabalho nos próximos 10 anos e a maior força de consumo do mercado nos próximos 10 anos. Então nós temos que entender essa geração, e o trabalho para essas novas gerações é diferente do que o trabalho era para a minha geração. Então eu tenho que entender para que eu possa formar um time extraordinário. Então eu tenho que ter esse modelo, que aí eu busco com esse modelo ter excelência no que eu faço, e quando eu tenho excelência no que eu faço, eu passo para o último pilar, que é o crescimento e a longevidade. Aí a gente consegue
fazer com que as empresas se adaptem a essa nova realidade. Eduardo, você falou aí muito sabiamente com a questão do cliente, né? E cada vez mais a jornada agora é ampliada, né? Porque onde está esse cliente? Ele é online, ele é offline, ele está nas redes, ele não está, ele ainda gosta daquela cartinha, né? Do presencial, experimentar o sapato, não, é aquele que compra online sem experimentar e recebe em casa. E que está antenado, que já chega sabendo qual é o preço daquele produto, né? Qual é a avaliação daquele serviço, né? Uhum. Então, assim, como é que se consegue, né, identificar essas várias jornadas feitas por um cliente e de vários clientes também, né? Uma vez que a gente também tem o colaborador, né? A pessoa que também está na empresa como sendo também, né? Porque ele é o nome, né? Ele representa também. Exatamente. Então, a gente tem uma jornada hoje que a gente chama de digital, né? Que é o físico e o digital. Então, a gente não pode trabalhar o cliente nem só fisicamente, nem digitalmente. Antigamente, as gerações anteriores, elas duvidavam quando uma empresa lançava uma campanha de vendas de forma digital, né? Ah, será que isso é verdade? Será que vão entregar mesmo, tal e tudo mais? E as pessoas desconfiavam, como algumas pessoas mais idosas, né, de idade mais avançada, ainda desconfiam. Hoje, as novas gerações é assim, você pode ter uma loja física, mas se você não está nas mídias sociais, se você não está nas redes sociais, as novas gerações duvidam. Será que essa empresa existe mesmo? Que ela não tem nem rede social, né? Então há uma inversão completa. Para você ter uma ideia, hoje 95% da venda de veículos no Brasil, ela inicia de forma digital, né? Eu sou exemplo disso. Eu troquei meu carro recentemente e eu estava numa clínica de um cliente meu, né? De uma clínica de otorrinos, e eu estava na clínica, e aí chegou um WhatsApp para mim, dizendo que a empresa tal estava com um veículo na promoção, tal, tudo mais. Eu olhei, eu estava até pensando em trocar meu carro no final do ano, mas deixa eu perguntar aqui quanto é que ele recebe o meu carro. E aí mandei um WhatsApp, respondi: oi, tudo bem? Quanto você recebe o meu carro? E aí ele disse: olha, mais ou menos tantos por cento da tabela FIP que a gente responde, mas vem aqui para a gente avaliar seu carro e tal. No outro dia eu fui lá e comprei o carro, e troquei o carro, né? Então, assim, para você entender a força que hoje é você entender, compreender muito claramente essa estrutura da jornada do cliente de forma digital e da forma física. E você não pode privilegiar nenhum dos dois. Dependendo do teu tipo de cliente, dependendo do que a gente chama de ICP, do teu cliente ideal, né? Do teu perfil do teu cliente ideal, você pode reforçar mais um ou mais outro. Mas entender esse processo e principalmente a cadeia de valor dele, porque a disrupção ela está acontecendo hoje, Elaine, e isso é super novo. Ninguém no Brasil está falando. Isso aí foi uma das pesquisas minhas recentes, agora que eu fiz nesses últimos 2 meses, através de um professor de Harvard. E ele coloca o seguinte, que a disrupção está acontecendo porque está desacoplando a cadeia de valor. Antigamente uma empresa fazia toda a jornada do cliente, Hoje não, hoje o cliente ele escolhe em cada etapa da cadeia de valor quem faz melhor aquilo para ele. Então vem uma startup, vem uma empresa inovadora e ela quebra aquela cadeia de valor do cliente daquela empresa tradicional. E diz, não, isso aqui eu faço melhor do que essa empresa. E aí o cliente vai e muda, né? Como, por exemplo, tem acontecido no setor de mídia, no setor jornal, né? No setor, por exemplo, de viagens, cadeia de turismo. Então, por exemplo, quem avalia melhor do que o TripAdvisor? Quem tem avaliação melhor do que o TripAdvisor? Né? Nós usávamos antigamente o guia Michelin, né? Mas hoje você chega numa cidade que você não conhece, quem que avalia para ti? Os restaurantes, né? É justamente o TripAdvisor. Quem hoje te dá referência sobre empresa? Hoje eu fui comprar um equipamento que estava no Instagram, um equipamento eletrônico, né? Um headphone. E aí eu fui entrar no Instagram, ok, olhei, mas eu não conhecia a empresa. Então eu vou entrar no Reclame Aqui. Botei Reclame Aqui, botei o nome da empresa. Uma série de reclamações. Eu disse, não, essa aqui não dá. Comprar dessa empresa é furada, né? Então a jornada a cadeia de valor do cliente, essa jornada da experiência dele muda. E as empresas da nova economia têm que estar atentas a isso. Eduardo, e aí nessa conversa, né, falando sobre isso também, você está com um evento agora já para novembro. E esse livro, né, o 6º, não é isso? 6º livro. Conta um pouquinho sobre esses momentos agora para o finalzinho do ano, porque já acabou, né? Já tá dando adeus a 2023, mas em grande estilo, né? Nós já estamos planejando 2024, né? Nossas empresas clientes nesse momento e muitas empresas nos procurando para a gente definir essa estratégia já para 2024. A gente realiza todos os anos 2 grandes fóruns.
São fóruns onde a gente traz novas metodologias, traz pensadores, e é também um momento de networking dos nossos clientes. Então, são em média 900 a 1.000 pessoas que a gente reúne, né? Esse espaço só tem aqui no Centro de Eventos ou no Rio Mar, e a gente está fazendo no Rio Mar, Fortaleza. E a gente vai ter, esse ano, vai ter uma série de pessoas que são aqui do Ceará e também outras pessoas de fora. Então, nós vamos ter o vice-presidente do McDonald's Brasil, que é o Dorival, que é o executivo responsável pela toda a Operação Brasil. Ele vai estar aqui falando sobre o modelo de gestão do McDonald's, vai falando sobre os desafios do McDonald's, porque o McDonald's também tem vários desafios nessa mudança do consumidor, né? E ele vai estar aqui com a gente. A gente vai estar lá trazendo o Luiz Candreva. O Candreva é um dos grandes futuristas, colunista de vários e vários jornais, vários blogs no Brasil. A gente vai estar trazendo a Poliana Abreu. A Poliana Abreu, ela é diretora de conhecimento da Singularity University, que é uma das universidades mais inovadoras do mundo hoje, do Vale do Silício e em alguns outros campos também ao redor do mundo. E também diretora de conhecimento da HSM Brasil, então uma pessoa extremamente preparada. Estamos também trazendo o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza Esporte Clube, porque ele vai apresentar um case de gestão que a gente tem assessorado ele desde que ele assumiu o Fortaleza Esporte Clube. Ele contratou o Rogério Ceni na terça-feira, e quando foi na sexta-feira ele me ligou: Eduardo, lembra daquele sonho que eu tinha, que eu te falei, quando eu fiz a Escola de Empresários da Gomes de Matos, de ser presidente do Fortaleza? Eu digo: lembro. Ele disse: pois é, agora eu sou presidente do Fortaleza e quero contratar a Gomes de Matos para trazer gestão aqui para o Fortaleza. E aí nós começamos esse trabalho. O Marcelo vai falar sobre toda essa história. A bola não entra por acaso, né? Graças a Deus, essa última semana o Fortaleza conseguiu chegar já no G6, né? Já entrar na fase de pré-Libertadores da América novamente. Então, assim, é um case de gestão. Estamos trazendo também o Eduardo Gomes de Matos, que vai falar justamente sobre esse novo livro, Trabalho, Futuro e Escolhas, porque hoje, se as pessoas não mudarem o seu mindset, elas não terão prosperidade nessa nova economia, elas não terão sucesso nessa nova economia. Então, esse novo livro, se o primeiro, Elaine, ele falou sobre como as empresas deveriam se adaptar a essa nova economia, agora a gente está falando o seguinte: como você pode se adaptar a essa nova economia. E aí a gente precisa mudar o nosso mindset, o nosso skill set, as nossas habilidades e as nossas ferramentas que a gente utiliza para a gente ter sucesso. Porque até 2030, nesses próximos 6 anos, nós vamos ter no mundo todo, em torno de 75 milhões a 400 milhões de pessoas que ficarão desempregadas. Porque não adotaram, não conseguiram fazer a sua adaptação a essa nova realidade do mundo do trabalho. Várias profissões estão desaparecendo e continuarão a desaparecer. E as novas profissões requerem novas habilidades. Então, por exemplo, eu digo sempre para a minha equipe hoje: você sabe promptar, que é um verbo novo, e as pessoas querem promptar. Promptar é saber perguntar a inteligência artificial. Eu tenho que saber perguntar a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje, eu faço testes com ela que é incrível, né? Então, a gente precisa preparar essas pessoas, e o livro é justamente isso: dar acesso a essas pesquisas, dar acesso a essas metodologias, para que as pessoas possam efetivamente ter uma vida de prosperidade, possam ter renda e ter sucesso nessa nova economia. Então, Eduardo, assim, está muito legal. E aí, para quem quiser saber mais informações, tanto do evento agora em novembro, também como o seu livro, né? Como é que faz para encontrar, para saber mais informações, estar junto nesse processo? Tá. gomesdematos.com.br tem tanto o livro, o pré-lançamento que a gente vai fazer dia 7 de novembro, uma super live, inclusive com alguns convidados e também inclusive com um grande consultor empresarial do Brasil, que é o Luiz Lobão, que foi diretor da HSM, diretor da Fundação Dom Cabral, e ele é quem fez o prefácio do livro. Então a gente vai fazendo com ele outros convidados também, uma super live dia 7 de novembro, a gente vai estar fazendo isso. Dia 10 nós estamos fazendo o lançamento aqui em Fortaleza, e dia 16 nós vamos estar fazendo o lançamento em São Paulo também do livro. Então, assim, o primeiro foi best-seller, né? Já está com mais de 4.000 livros vendidos, o Nova Gestão 1, e espero também que esse agora também atinja essa marca de ser um novo best-seller. Já tem outro próximo? Tem mais 2 já tem mais 2. A gente quer concluir a Nova Gestão com a trilogia, falando sobre liderança, e daqui a 2 anos a Gomes de Matos completa 30 anos de mercado. Então a gente vai escrever um livro sobre essa história desses 30 anos, trazendo cases de sucesso de nossos clientes ao longo desses 30 anos, quais são as metodologias futuras que a gente está pensando em implantar. Então são os 2 próximos, um para 2024
e para 2025 os 30 anos. Ok, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Que bom ter você aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Elaine. É bom sempre contribuir com a sociedade. Obrigado. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes. Não sai daí. Empreendedor Otimista. Oferecimento: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Estamos de volta e a gente agora conversa sobre economia criativa com Catleia Guedes, que é gestora de economia criativa do Sebrae, está aqui comigo nesse espaço aqui da Casa Co, espaço otimista da Casa Co. Catleia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Você falando sobre a presença do Sebrae aqui na Casa Co, né? Conta um pouco sobre essa história, essa parceria de sucesso. Há quanto tempo já é? O Sebrae já está no apoio à Casa Co há 25 anos, né? Esse ano a gente trouxe exatamente esse resgate do apoio que a gente realizou durante todos esses anos. Então, lá no nosso espaço tem uma área com a galeria das principais ações que foram realizadas durante esses anos. A gente trouxe também a presença do design cearense para dentro do nosso espaço e além de contar com um espaço em que a gente consegue realizar palestras, pequenos eventos, pequenos encontros de empreendedores lá no nosso espaço esse ano. Pois é, e falando um pouco sobre Sebrae, empreendedorismo, Casa Co, como é que tem sido esse encontro, né? Você falou um pouquinho agora, esse olhar diferenciado, né, que o Sebrae sempre deu para quem quer empreender, quem quer abrir seu próprio negócio, né? Essa força que o Sebrae sempre deu. Isso. A gente sempre trabalha, né, com foco no empreendedorismo, no fomento ao empreendedorismo. Então, o empreendedor, desde aquele que está apenas com a ideia ainda, que não sabe nem no que é que ele quer empreender, a gente ajuda desde esse caminho até aquele que já está com a empresa aberta, formalizada, mas que está precisando daquele empurrãozinho para crescer, ou que está precisando trabalhar planejamento, finanças, marketing, né? O Sebrae dá todo esse apoio aos empreendedores que querem, né, tá iniciando o negócio, ou aqueles que já querem aumentar, né, seus negócios, melhorar os negócios, melhorar faturamento. A gente tem toda uma gama de serviços, né, voltados cursos, capacitações, consultorias, que as consultorias elas vão específicas, né, no cliente, e o consultor vai lá, faz um atendimento individualizado com cada um dos nossos clientes. E falando também sobre economia criativa, né, para quem está assistindo, será que o que eu estou pensando para abrir o meu sonho, meu negócio, será que ele faz parte da economia criativa? O que engloba essa economia criativa para quem está assistindo tentar entender um pouquinho mais? Pronto. As atividades relacionadas à economia criativa, a gente fala que são aquelas atividades que trabalham com a matéria-prima infinita, porque a matéria-prima do empreendedor criativo é a criatividade, é o conhecimento, né, a cultura. Então, são aquelas atividades ligadas à própria arquitetura, é uma atividade ligada à economia criativa, o artesanato. As pessoas trabalham no audiovisual, cinema, dança, música. E aí, dentro dessas atividades, é muito comum algumas delas trabalharem muito na informalidade. Então, o pessoal que trabalha ali como autônomo e aí, quando vai atrás de um crédito no banco ou quando vai prestar serviço para uma empresa ou para o próprio governo, ela bate ali na questão da formalização. E aí é que o Sebrae entra, né, dando todas as orientações de como é que ela pode estar a se formalizar e realmente transformando aquela atividade dela de autônomo em uma atividade empreendedora, né, para que ela consiga gerar mais renda e consiga ter mais sucesso no seu negócio. E a partir do momento que essa pessoa visualiza, poxa, que eu faço economia criativa, né, eu não sabia que eu podia formalizar, a partir desse momento que ela encontra com vocês, o Sebrae, entra esse encontro, né, quando faz. A partir desse momento, como é que é feito esse apoio, essa parceria, esse acompanhamento junto a essa pessoa? Pronto. A gente faz desde a formalização. Então, se a pessoa quiser formalizar, dependendo da atividade, ela pode se formalizar como empreendedor individual. Então, procurando o Sebrae, a gente consegue fazer essa formalização, né? A pessoa recebe todas as orientações das obrigações, dos deveres e dos direitos que ela adquire ao se formalizar, né? Até a questão das capacitações mesmo, né? Quando um empreendedor da economia criativa chega, a gente verifica o quê?
muitos são artistas, né? O pessoal da economia criativa são artistas e ele tem um pensamento, vamos dizer, muito subjetivo. E aí tem a dificuldade de colocar no papel, de ter o pensamento objetivo. Às vezes eles se perguntam assim pra gente, mas eu vou precificar a minha arte? A minha arte não tem preço, como é que eu vou precificar? E aí a gente vai trabalhando e dizendo, ó, a arte não tem preço, mas no fim do mês os boletos chegam. Exatamente. Então a gente trabalha toda essa questão da importância mesmo da precificação. Claro que tipo, não é a gente arbitrar, mas é a pessoa aprender a calcular o preço, né? Ela está iniciando ali, então de que forma ela vai agregar valor ao produto dela, numa embalagem ou a apresentação que ela vai realizar, de que forma ela vai agregando valor, né? E realmente conseguindo profissionalizar a atividade dela. Catleia, como é que está isso atualmente aqui no estado do Ceará? Como é que vocês estão atuando nesse sentido de acompanhamento, né? E também dessa visão das pessoas, poxa, o que eu faço é economia criativa e eu posso me formalizar nesse sentido. Isso. Hoje a gente tem um projeto que a gente atende os empreendedores criativos, desde um diagnóstico que é realizado na área de gestão e na área de inovação. E aí ele recebe um diagnóstico de como é que está a situação empresarial dele, o que é que ele está precisando melhorar, se é no planejamento, se é nas finanças, se é o marketing que ele está precisando trabalhar, né? Enfim, dentro das atividades empreendedoras, o que é que ele pode estar melhorando. E aí depois a gente oferta as capacitações. Então a gente tem também as capacitações que são ofertadas com base no que a pessoa está necessitando, né? Aí dentro desse projeto, além dessas capacitações, nós temos eventos. No fim do mês a gente vai estar realizando um evento que é voltado para a literatura de cordel, que é a primeira realização que a gente está fazendo, que é a primeira FLIC, que é a Festa da Literatura de Cordel. A gente vai estar realizando nos dias 26 e 27. Parte da programação acontece lá no Sebrae e outra parte vai acontecer lá na Estação das Artes, lá no complexo da Estação das Artes, entre uma parte realizada ali naquela parte da entrada e outra parte no CUIA, né, que é o Centro de Design. E aí essa programação, ela durante todo o dia, como é que faz para participar? Pronto, aí quem tiver interesse de participar do evento pode estar acessando os nossos canais, né, ou o nosso portal sebrae.ce.com.br ou o nosso Instagram, que o link de inscrição está lá na bio. É uma inscrição através do Simpla, né, então qualquer pessoa pode participar, agora as vagas são limitadas. Então quem tiver interesse de participar tem que entrar o quanto antes para garantir sua vaga. É gratuito? É gratuito. O primeiro dia, né, como eu disse, vai acontecer no auditório do Sebrae, então vai ser um seminário riquíssimo, em que a gente vai estar abordando as temáticas de cordel e oralidade, a questão da educação, que muitas pessoas podem começar a utilizar, assim como antigamente utilizavam o cordel na educação, desde a criança, desde os jovens e adultos. E a economia criativa, né? Que a economia criativa também é o mote do nosso evento. Então, são esses 3 temas que vão ser abordados durante o evento. Catleia, falando nesse evento, além desse, vocês têm outros já programados? Como é que tem sido o trabalho de vocês nesse sentido aqui no estado do Ceará durante esse ano de 2023, né? Que a gente já está acabando o ano, né? Já está bem pertinho. Como é que é essa avaliação que você faz dessa ação que o Sebrae tem feito nesse sentido aqui? Sim, a gente tem apoiado vários eventos esse ano. A gente apoiou feiras de artesanato, acabou de acontecer aqui no Centro de Eventos a FENACE, que a gente estava com um espaço bem legal lá também. Realizamos rodadas de negócios para artesãos, a gente trouxe compradores nacionais que compraram no atacado dos artesãos que estavam presentes, os grupos que são atendidos pela gente, né? Nossa atuação junto ao artesanato é bem forte, né? E a gente acabou de voltar também de um evento lá na Paraíba, em que empreendedores nossos aqui de Ceará estavam lá expondo suas peças de uma feira que é a Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos. A gente acabou de voltar, cheguei ontem, trazendo os empreendedores que participaram dessa feira que aconteceu na Paraíba. Então, assim, a gente está sempre tentando fomentar e fazer com que os empreendedores acessem o mercado, né? Consigam novos clientes, consigam novas formas de estar comercializando seus serviços ou produtos. A gente tem uma cultura muito rica, né, que precisa ser valorizada, né? Não só valorizada no conceito de você entender, valorizar o que a gente tem, mas sobretudo de precificar, né, de dar aquele valor mesmo, a renda daquela pessoa, né, ter esse entendimento tanto da população como também deles próprios, né? Isso. O artesanato em si, ele carrega toda uma história, né? E aí quando a gente conversa para que o artesão consiga contar aquela história, deixa de ser uma simples peça, uma simples blusa para contar toda a história daquele território, né, daquele município, daquela região, né? Inclusive amanhã a gente vai estar realizando aqui no nosso espaço da Casa Co o lançamento de um projeto que a gente tem com o Instituto Catarina Mina,
em que foram desenvolvidas 6 coleções e que o foco dessas coleções, o mercado para ela é o mercado de luxo, né? Então elas já participaram de feiras em Milão, em Nova York, e aí dentro desse projeto tem uma série de ações com foco no mercado, né? Então são 6 grupos que estão sendo atendidos nesse projeto e amanhã a gente vai estar fazendo no nosso espaço o lançamento desse projeto que chama Travessias Artesanais. E Catarina Mina é um case, né? É um caso mesmo que a gente consegue com muito orgulho, né? Do trabalho que é feito, das mulheres que são empreendedoras e que estão lá fazendo parte desse projeto, né? Levando o nome para fora, né? A gente vê, é de encher os olhos. E além disso, também incentivar, né? Acaba incentivando quem está fazendo, que acha, poxa, será que eu não vou conseguir ter esse espaço? Tem, né? A gente precisa só fomentar cada vez mais e ter esse entendimento, né? E vocês, nesse sentido, fortalecem esse pensar, né? Isso. A gente está trabalhando crochê, labirinto, filé, aí palha, né, de carnaúba e palha de croá, e está trazendo também além desses é todo o artesanato e todo o pensado, né? Isso. Porque assim, os grupos, tem todo um trabalho feito com cada um deles, do desenvolvimento de coleção, do marketing que é desenvolvido em cima dessas coleções para chegar ao mercado. É porque tanta coisa, né, que a gente não consegue lembrar, assim, de tanta riqueza que a gente tem, né? Sim. O nosso artesanato é muito bonito, né? É muito maravilhoso. Falta a gente valorizar também, né? A gente vê muito isso lá fora, né? Quanto ele é bonito e valorizado. Gente que vem de fora para cá e leva como se fosse não, porque é uma obra-prima, né? Aquela peça única, feita daquela forma, com todo o cuidado, né? Falta a gente também ter esse olhar aqui dentro, Isso. né? Esse fomento da cultura, você acredita que está sendo mudado aqui internamente? As pessoas estão olhando, valorizando cada vez mais? Esse é um desafio nosso, né? Assim, junto aos empreendedores, junto ao governo mesmo, a gente está sempre levantando essa bandeira, né? Eu, como empreendedora, como coordenadora da economia criativa, a gente está sempre nesse movimento de valorização da cultura local, né? Seja através do que é desenvolvido, seja através da divulgação, né? A gente busca trazer profissionais para agregar valor às peças, para que a gente consiga valorizar ainda mais nossa cultura. Kathleen, só para lembrar um pouquinho desse evento que vai acontecer, né? Conta um pouquinho dele, faz o convite, mais uma vez para a gente relembrar, e como faz para se inscrever? Bom, eu vou inclusive ler um poema aqui, né, um cordel, que fala sobre o evento, tá? Simbora participar da FLIC no Ceará. É a festa do cordel que está rolando acolá. Vai ter muita oralidade, com foco na educação, economia criativa fortalecendo a união. É palestra, é oficina, declamação, cantoria, painéis, shows e, além de tudo, tem sarau de poesia. Mas, menino, vem para a FLIC, confira a programação. Depois é só ir no Simpla e fazer a sua inscrição. Então, eu quero deixar o convite aqui a todos, né, para que façam suas inscrições. Acessem as nossas redes sociais, nosso Instagram, Sebrae Ceará. Lá no linkzinho da bio tem a inscrição para a primeira FLIC, que é a Festa da Literatura de Cordel. Ok, Kathleen, muito obrigada pela sua presença mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço o convite. Empreendedor Otimista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. É nessa câmera aqui que eu vejo com você? Exatamente. A gente agradece muito a sua presença aqui com a gente nesse espaço. Venha mais vezes agora, a gente convidando também você a assistir a nossa programação na TV Otimista. Até o próximo Destaques.